Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 281. Capítulo 281. Os ensinamentos de Carse. Bênção de Carse. Informações adicionais. Carse nasceu de uma família pobre com a mão esquerda deformada, tornando-o incapaz de segurar um cajado e, portanto, sendo considerado inapto para aprender magia. No entanto, desde a infância ele sonhava em se tornar um renomado mago sagrado. Contudo, depois de experimentar incontáveis fracassos e atribulações, finalmente aprendeu, através de pura força de vontade e perseverança, como empunhar um cajado e lançar sua primeira magia com apenas 4 dedos. Aproximadamente 80 anos depois, ele desenvolveu uma milagrosa habilidade chamada Life Magie e se tornou-se um dos poucos magos sagrados a ganhar a vida eterna. A ele foi concedido o ilustre cargo de Grand Archbishop pelo Santuário Sagrado. Ensinamentos de Carse. Somente por suportar o sofrimento, uma pessoa realmente prosperará. Alguns conseguirão saborear as alegrias e as dores da vida, outros estarão destinados a serem enterrados sob lápides duras e frias. Herói, seja grato aos julgamentos concedidos a você pelos céus, pois o caminho para a glória é pavimentado com dificuldades. O coração de Ni Yan estremeceu enquanto essas palavras ressoavam em sua mente. Lembrou-se das dificuldades pelas quais passou na sua vida anterior, a ruína da sua família e a morte de seus pais. Tudo aquilo parecia apenas um pesadelo nebuloso, mas eram precisamente essas experiências que o transformaram em quem era agora. O tempo purgou seu estado de confusão e complexo de inferioridade. Seu espírito lentamente se estabilizou e sua mente ganhou mais clareza. A vida de Carse se assemelhava ao renascimento de uma fênix. Isso o levou a ganhar a imortalidade, bem como a sua fama atual. Ao ler mais atentamente as informações adicionais, Ni Yan descobriu que Carse havia recebido a bênção dos 10 paladinos sagrados e que o mesmo participou da guerra contra a raça dos dragões. Ele viveu desde o início dessa era antiga até o presente. Era uma figura lendária. Com o poder e as experiências de Carse, ele estava totalmente qualificado para ser um cardeal. No entanto, estava contente com o título de Grand Archbishop. Ni Yan revelou um olhar de emoção e expectativa. Talvez eu possa encontrar algumas pistas sobre os 10 paladinos sagrados com Carse. E pensar que alguém que viveu naquela época ainda estava vivo nos dias de hoje. Era quase impossível encontrar essa pessoa. Ele absolutamente não deixaria essa oportunidade passar. O coração de Ni Yan se encheu com uma ardente expectativa. Os 10 paladinos sagrados eram algumas das figuras mais famosas da Era Antiga. Eles lideraram a resistência contra a raça dos dragões e ainda foram honrados com a visita de um arcanjo. Naquela época, a província de Glenin abrangia a parte norte do Império Viridiano, a parte ocidental do Império de Satrin e os atuais Aridos de Eliro. Seu tamanho total era aproximadamente a metade do Império Viridiano. A influência dos 10 paladinos sagrados se espalhou por longas distâncias. Que tipo de riqueza encontraria se desenterrasse todas as pistas relacionadas a eles? Por enquanto, Ni Yan não conseguia imaginar. No entanto, qualquer recompensa relacionada a uma parte tão crucial da história do jogo não poderia ser pequena. Embora Ni Yan possuísse uma experiência de jogo de 2 vidas, esta era a primeira vez que mergulhava na história inexplorada. Ele experimentou muitas coisas pela primeira vez nesta vida, como esta série de missões dos 10 paladinos sagrados. Ni Yan continuou a ler. Aparentemente Carse participou de todas as importantes campanhas militares e chegou a interagir regularmente com os 10 paladinos sagrados. Ele poderia até ser descrito como uma das pessoas mais próximas a eles. Se eu me encontrar com Carse, talvez ele tenha alguma informação que possa me ajudar. Depois de examinar todos os fatos, Ni Yan conversou com a Yao Yao um pouco mais antes de desligar. No seu ritmo atual, teria que adiar seus planos com ela para amanhã. A vida do demônio do Mar Negro Bamu estava diminuindo muito lentamente. Apenas momentos depois de terminar sua ligação com Yao Yao, Ni Yan recebeu outra ligação. Desta vez de Gu Huai. Você está ocupado agora? Gu Huai perguntou. Pode falar. No que posso ajudar? Vou enviar-lhe um vídeo. Será difícil conseguir ver agora. Sobre o que é? Ni Yan perguntou. Este vídeo definitivamente continha algo importante. Gu Huai nunca o teria chamado se não o fosse. É um vídeo da Bloodlust Blades capturando sua primeira fortaleza. Você pode assistir seus membros principais, todos montados em cavalos. Gu Huai respondeu. Parecia que Bloodlust Blades eram mais rápidos do que eles por um passo. Não foi possível evitar que a Kickers United ficasse para trás, já que foram retidos em seu crescimento pelos esforços combinados da Victorious Return e Radiant Sacred Flame. No entanto, ainda podiam recuperar o atraso. Bloodlust Blades recebeu algum investimento? Ni Yan perguntou surpreso. De acordo com seu conhecimento, o único caminho para uma guilda de repente ter os fundos necessários para comprar montarias era recebendo o investimento de um grupo financeiro. Ainda não sei, Gu Huai respondeu. Ni Yan mergulhou em um pensamento profundo. Era muito provável que Bloodlust Blades tivesse recebido algum investimento e a entidade que estaria apoiando-os nos bastidores era, quase certamente, o grupo financeiro Century. Isso o colocou em alerta. Como as negociações com o grupo financeiro Dragonsuar estão indo? Se recebessem algum investimento ele seria crucial para o crescimento da guilda. Já até havia planejado pedir ajuda a seu pai, mas depois parou para pensar.
Se seu pai investisse na Kickers United, qual seria o destino da War God Tribe? Este era um problema que precisava resolver por si mesmo. Ele nem sempre poderia confiar em seu pai para resgatá-lo. Somente assim poderia liderar ambas as guildas para a glória. Não haviam grandes desvantagens na Kickers United recebendo apoio financeiro por fora. Depois de redistribuir as ações, Nian deteria uma participação de 56%, o grupo financeiro Dragonsuar deteria uma participação de 30% e Gu Huai e os outros teriam uma participação de 14%, o que significava que o controle absoluto da guilda continuaria sendo de Nian. Embora todas as ações não mais permanecerá em suas mãos, seu valor aumentaria após o investimento. Com um poderoso apoio financeiro, Nian poderia aumentar rapidamente a força de seus principais membros, bem como aliviar quaisquer preocupações que tivessem no futuro, permitindo que se concentrasse apenas em servir a guilda. A obtenção do investimento do grupo financeiro Dragonsuar também significaria obter um aliado. Como rivais, definitivamente não houve apenas um pequeno número de conflitos entre o grupo financeiro Dragonsuar e o grupo financeiro Century. Se Nian colocasse essas duas potências financeiras uma contra a outra, ele ganharia um poderoso aliado. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por mais forte que fosse a Kickers United, não tinha chance de competir contra uma entidade como o grupo financeiro Century. Foi por isso que Nian teve que explorar todas as vias disponíveis para ele. Era o que se poderia chamar de aproveitar a oportunidade. Estamos praticamente concluindo as negociações. Estes são os frutos de nossas últimas conversas. Dê uma olhada. Eles já disseram que isso é o melhor que podem nos oferecer. Gu Huai enviou o rascunho final do contrato para Nian. Nian examinou os termos. O grupo financeiro Dragonsuar proporcionaria apoio às Kickers United de muitas maneiras, como dar a todos os membros contratados um salário mensal de 5.000 créditos pagos em nome de Nian. O grupo financeiro Dragonsuar também começaria a adquirir ouro do mercado e a investir 300.000 em ouro na Kickers United. Este ouro seria dividido em 50 pagamentos ao longo de 2 meses que seria usado para a melhoria da qualidade dos equipamentos dos membros da guilda. Além disso, o grupo financeiro Dragonsuar enviaria um supervisor para gerenciar a forma como o ouro seria utilizado. Haviam tantos jogadores em todo o Império Viridiano que várias centenas de peças de ouro seriam negociados na bolsa de crédito todos os dias. Não era exagero dizer que o grupo financeiro Dragonsuar poderia acumular 300.000 de peças de ouro em apenas 2 meses. Afinal, um consórcio tão grande teria, naturalmente, várias cadeias de suprimentos, como empregar organizações de jogos, contratantes de jogadores profissionais e muito mais. Suas capacidades de acumular recursos eram muito além do que Nian poderia sequer sonhar. Eles não apenas reuniam ouro de Calori, mas também de outras cidades, incluindo até a cidade sede da Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors. O ouro de todo o Império Viridiano se reuniria em um só lugar, nos bolsos das Kickers United. Se pudessem garantir um investimento tão grande para si, não teriam que ter medo de bater em uma parede de tijolos durante seu crescimento. O grupo financeiro Century de Kaoshu também funcionaria de forma semelhante. Nian poderia imaginar o quão difícil seria para as Kickers United resistir ao grupo financeiro Century se não recebessem o investimento de outro poderoso grupo financeiro. Depois de revisar as condições do contrato, eles poderiam ser melhor descritos como extremamente generosos. No entanto, as Kickers United possuía realmente tal poder de negociação. Nian pensou por um momento e decidiu que seria melhor adicionar mais algumas condições. Como por exemplo, ele desejava incluir que o grupo financeiro Dragonsuar não poderia interferir com os comandos das Kickers United. Esta cláusula daria ao líder da guilda tamanha liberdade que poderia até mesmo cometer um grande erro que levasse a perdas severas, mas também seria forçado a compensar o grupo financeiro Dragonsuar por quaisquer danos sofridos. Ele enviou o contrato de volta a Gu Huai, evitando eventuais perigos que pudessem surgir de quaisquer lacunas. Gu Huai enviou o contrato revisado ao grupo financeiro Dragonsuar. O contrato estipulava um investimento inicial de 20.000 em ouro, que Nian poderia usar para vários fins. Ele poderia comprar cavalos e outros itens para as elites principais das Kickers United, financiar expedições de nivelamento na Cidade Eterna que poderiam ser chamadas de queima de dinheiro ou aumentar de outras formas a força dos jogadores o mais rápido possível. Afinal, essas elites eram a verdadeira espinha dorsal das Kickers United. O grupo financeiro Dragonsuar mostrou uma grande sinceridade, permitindo que Nian se sentisse tranquilizado. Sua condição era que as Kickers United capturasse uma fortaleza básica nos próximos 5 dias e 5 fortalezas básicas no primeiro mês. Do ponto de vista de Nian, essa era uma questão trivial. Se Nian usasse os 20.000 em ouro para criar uma valorosa equipe de 500 membros composta por todos os jogadores de nível 40 ou superior, limpar uma fortaleza básica seria moleza. Quanto ao vídeo que Gu Huai enviou, o assistiria em outro momento. Nian desligou, depois concentrou sua atenção em lidar com Bamu. Quando chegou às 2 da manhã, ele recebeu uma atualização de Gu Huai. O grupo financeiro Dragonsuar concordou com os termos adicionais. Nian assinou seu nome. O responsável no lado do grupo financeiro Dragonsuar e Gu Huai também assinaram seus nomes e o contrato foi finalizado. No dia seguinte,
O primeiro pagamento de 20.000 peças de ouro seria depositado em sua conta. Ni Yan se sentiu animado. Ao fazer parceria com o grupo financeiro Dragon Sword, a As Kickers United deu seu primeiro passo no caminho da hegemonia. Depois de esperar por 7 horas completas, Ni Yan finalmente ouviu os lamentos desesperados do moribundo demônio do Mar Negro Bamu. Ele estava finalmente morto. Olhando para baixo, mal podia ver as ondas turbulentas causadas pelos últimos momentos do Lorde. À medida que as águas acalmaram lentamente, os olhos vermelhos do monstro diminuíram e sumiram no fundo da enseada.